vocês. Cris. Maurício está preparando aqui algumas imagens, porque a gente acredita na força do audiovisual para que consigamos sensibilizar. Então, associada à minha fala, eu pretendo sensibilizá-los também com as imagens. Mas enquanto eles arranjam aqui essa parte técnica, comecemos a refletir. E o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra, ela não era profunda. Mas, quando saiu o sol, e as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus, capítulo 13, nos entrega esse belíssimo simbolismo da divulgação da verdade, da divulgação do Evangelho, da divulgação das máximas do Cristo. E aí pensamos, diante da tarefa da divulgação, sou eu um semeador? Tenho nas minhas parcas condições de espírito ainda imperfeito me alistar na tarefa do bem como semeador dessas verdades, dessas máximas morais do Cristo, da Boa Nova? Estou deixando minutos de reflexão para vocês. Somos semeadores? E a resposta, ela é um contundente sim. Nós somos semeadores. Nós, inequivocamente, até mesmo sem querermos, nós produzimos influência no meio em que vivemos. Basta nos lembrarmos das augustas palavras de Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Mesmo que não utilizemos palavras, mesmo que não nos movamos, pensamos, irradiamos, vibramos e influenciamos o meio ao nosso redor. E em sabendo disso, que somos filhos de Deus, plenos de potencialidades, que influenciamos o que está à nossa volta,
Sabemos que diante do impositivo do trabalho espírita, desse cristianismo redivivo, tarefa essa que foi nos convocada a colaborar, a divulgação do Espiritismo. Precisamos antes, para darmos bons frutos, lançarmos boas sementes, precisamos antes contribuir com a reflexão de qual é a natureza dessa minha semeadura. E aí nos lembramos das evidências da natureza, sabedores que somos que a semente, toda semente, ela carrega a potência da futura planta, da futura árvore. E ela carrega essas mesmas características ainda ali diminuta, na estrutura da semente que se encontra ainda acrisolada, para despertamento. Então nós somos sim, diminutas sementes e ao mesmo tempo semeadores para a divulgação da Boa Nova. Mas enquanto divulgadores, precisamos ser mensageiros e devemos nos afastar da postura de propagandista. E eu me apresso a explicar para vocês a diferença. O mensageiro é aquele que vive a mensagem, é aquele que traz autenticidade para a mensagem, é aquele que não adultera a mensagem com a sombra do personalismo, com a sombra do seu achismo individual. É aquele fiel representante da ideia que irá divulgá-la sem tisná-la com interpretações equivocadas ou com personalismo. O mensageiro, ele não busca a ribalta, ele não busca as luzes do reconhecimento. O mensageiro é aquele que semeia, é aquele que divulga pelo prazer de colaborar com o mestre, de se somar às suas fileiras de trabalho, sem esperar por aplausos, sem esperar por reconhecimento. O propagandista é aquele que se utiliza da posição de trabalho como divulgador para se colocar nos holofotes da vida e nos holofotes da materialidade, esvaziando a mensagem e a maculando com o desejo do orgulho e da vaidade, com o vício do orgulho e da vaidade. E aí, meus irmãos, o que acontece com esses propagandistas? Adulteram a semente e deixam de aproveitar a oportunidade da reencarnação para serem detratores, para serem aqueles irmãos que irão desperdiçar a oportunidade desse alistamento na equipe de trabalho de Jesus. Portanto, para nos colocarmos em dinâmica de serviço, precisamos, antes de mais nada, semear em nós, num processo já citado lindamente pelo Hélio aqui pela manhã, o orai e vigiai, o trabalho fecundo da rotina, do bom hábito de vasculharmos as nossas atitudes, de buscarmos o autodescobrimento, para sabermos em que pontos
precisamos melhorar, burilar as nossas vocações, que são inúmeras, e tentar converter os nossos vícios através da forja do trabalho e da insistência no bem, para que possamos nos transformar de carvão em diamante, porque o esmeril da vida nos convoca esse contínuo processo entre vivências e aprendizados. Gosto muito, e vocês já devem ter reparado, de citar Paulo de Tarso, porque foi, e é até hoje, um símbolo de conversão, um símbolo daquele que soube gerir essa guinada espiritual em si mesmo. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, vejam o que ele fala em relação à semeadura. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Esse atestado lembra para vocês alguma coisa? Eu vou dar só uma pequena dica. Lei de causa e efeito. Tudo que semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, ceifará os resultados do mundo, que na maioria das vezes corrompem os valores espirituais. O homem que semeia na carne, que vive pela carne, que trabalha pela carne, ele ceifa corrupção, a corrupção, o corromper dos valores espirituais. Mas o que semeia no espírito, do espírito, ceifará, ou seja, acumulará, ganhará a vida eterna, a verdadeira vida espiritual, a vida do espírito. Jesus, num profundo processo de imolação, ele esteve entre nós, atestando a lei divina, dando seguimento a ela, renunciando à sua posição de espírito puro, governador do nosso planeta, para num profundo processo de imolação, vivenciar entre nós e apontar o caminho. Gosto muito da expressão dos nossos irmãos católicos, quando eles se referem ao Cristo como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que, de acordo com a tradição judaica, era oferecido em imolação simbólica daqueles que praticavam esse culto para dizer ao Criador: somos o teu filho e acreditamos na tua lei. Jesus veio para imolar-se por nós. Entendem a magnitude dessa atitude do Mestre? O Cordeiro de Deus. E aí, meus irmãos, entendemos, quando nos aprofundamos na tarefa da reflexão sobre a semeadura, que, sim, somos semeadores, e para darmos vazão à boa semente, precisamos nos coadunar com a lei maior, nos colocarmos à disposição, vigilantes, como trabalhadores do bem, e nos mantermos nessa rotina, nesse bom caminho de sermos parte desse rebanho
do Cristo. Mas nesse processo nós não podemos prescindir e não devemos prescindir do contato com o outro. E daí porque esse slide? Para nos lembrar da nossa necessária relação interpessoal. Todos aqui, né, estão afetos à arte, estão afetos ao atendimento espiritual, estão afetos à relação com o outro. Então, essa posição de sermos semeadores e cuidadosos para com o outro, nos dá a chance de colocarmos a caridade em ação. A caridade que para muitos de nós, e eu me coloco nessa lista, ainda é algo teórico, mas atingível, porque todos nós temos condição de sermos caridosos nas nossas relações sociais. Todos nós temos condição de sermos gentis. Gentileza gera gentileza. E o que começa como rotina se torna hábito. Já nos lembrava a mentora Joana de Ângeles. É claro que nesse processo de caridade para com o próximo, encontramos obstáculos. Não só no próximo, que é fonte da nossa atenção, como também nos bons frutos do trabalho, que nos colocam na posição de sermos até às vezes invejados, atacados pelos bons frutos que produzimos, né? O ditado popular: só leva pedrada a árvore que dá bons frutos. Então, os nossos bons frutos, sem sombra de dúvidas, ainda num mundo imperfeito, ainda em um processo, e é importante isso que eu vou falar agora, porque eu ouço isso de pessoas que são referências para mim, né, como o nosso querido irmão Carlos Campetti, que diz: nós não somos mais habitantes de um mundo de provas e expiação. A tão falada, a tão propagada transição planetária já começou. Nós estamos vivendo e somos testemunhas do primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora dessa transição para um mundo de regeneração. Nós já nos avizinhamos do planeta de regeneração que se tornará morada nossa. Tomara que ainda vivenciemos o clímax, o auge dessa transição, ou a nossa morada quando para aqui voltarmos, como os espíritos mais aperfeiçoados. Porque esse lindo planeta azul nos aguarda. Somos a família universal que o habita. Então, enquanto trabalhadores do Cristo, sem sombra de dúvidas, nessa relação com o outro, que é foco do nosso trabalho também, que mobiliza a nossa atenção, há de se ter empatia. Quando se fala de gentileza, pode-se falar também de uma técnica que já dominou os grandes conglomerados executivos, produtivos do mundo, que é a comunicação não violenta. Aqueles que não se confessam participantes e trabalhadores do movimento espírita se movimentam já no lastro dessa ideia da comunicação não violenta, procurando pacificar as relações entre as pessoas. E nós, espíritas, mais aproximados da mensagem, com mais competência, sim, com mais competência para entendermos o fulcro, a essência da mensagem, às vezes,
nos permitimos, em nossas equipes de trabalho, articular a rudeza das relações, o afastamento, o dar de costas para um companheiro nosso, só porque esse companheiro nos contraria as ideias. O movimento espírita e a tarefa espírita é também uma forja para buscarmos em nós a fidelidade à proposta doutrinária. Precisamos ser leais, precisamos ser fiéis, mas não apenas em pensamento, mas precisamos fazer migrar esse conhecimento do cérebro para o nosso coração. Porque quando esses conceitos, quando essa mensagem, quando essas diretrizes do Mestre forem aclimatadas em nosso coração, seremos naturalmente bons. Seremos naturalmente lideranças servidoras, olhando o outro antes de olharmos para nós mesmos. Encontraremos nas nossas tarefas a terra das almas, a terra da sociedade como um todo, sufocada por espinheiros da materialidade, do materialismo, a terra ralada pela pobreza das ideias, pela falta das essências, dos componentes da terra que vivificam as plantas, faltando a vitamina daquele que é servidor do Cristo. Uma terra, às vezes, pobre, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, do pântano do egoísmo, do pântano do orgulho, do pântano da vaidade. E Deus, na sua magnânima bondade, na sua insuperável inteligência, Ele nos oferece a oportunidade, a divina oportunidade de agirmos em benefício de todos. Somos convocados a arar a terra e a semear. E dentro desse profícuo trabalho constante e fervoroso, nós devemos também ter a sensibilidade de entender que, fazendo tudo corretamente, ainda nos compete a paciência pelo tempo de germinação. Há 2000 anos, mais do que 2000 anos, Jesus espera por nós. Esse tempo, ele é necessário. A natureza não dá saltos, e nós, ávidos, às vezes apressados em vermos e constatarmos resultados, na pequena semeadura que lançamos nas nossas tarefas do movimento espírita, às vezes somos avassalados pela pressa, pela ansiedade, e nos frustramos quando não enxergamos os resultados imediatos do nosso trabalho. Mas a semeadura, em essência, demanda tempo de germinação. Os precursores do espiritismo no Brasil, e eu não quero citar nomes porque eu não quero ser injusta com todos esses homens e mulheres que somaram esforços para a instauração do movimento espírita brasileiro, semearam com o suor e com as lágrimas,
das suas existências, para que tivéssemos erguida, hoje em Brasília, a tenda de Ismael. O Hélio nos falou sobre Ismael e sobre a tradição do povo judeu, dos filhos de Israel, em erguerem tendas. E aqui vai uma pequena curiosidade, porque para mim a singeleza dessa imagem me toca profundamente e eu quero compartilhar isso com vocês. O patrono espiritual do Brasil é Ismael. Isso não é novidade para ninguém. Mas nós estamos falando de um Ismael que foi também o patriarca do povo árabe. Nós estamos falando de um mesmo espírito, de um mesmo Ismael, que foi concebido com a aquiescência de Saraí ou de Sara na casa de Abraão, como filho bastardo daquela casa. Por insondáveis questões do destino, o pai, o tronco principal do povo judeu, que foi Abraão, precisava de herdeiros. E Sara, sua esposa, não concebia, porque acreditava-se que ela era estéril ou ele fosse estéril. Então Sara permite ao marido que se deitasse com a escrava, e nesse ato Ismael é concebido. A escrava Agar se torna a mãe do futuro tronco, do futuro filho, na genealogia da casa de Abraão. Por que eu estou trazendo essa história? Porque ela também nos fala de semeadura. E quando a escrava Agar concebe, a relação entre as duas mulheres na casa de Abraão se torna difícil. Porque a escrava estava grávida e a dona da casa não. E ela é incitada, quer dizer, Abraão é incitado por Sara para que ele mandasse a mulher para o deserto, fosse expulso da casa. E Abraão a expulsa pela primeira vez. Só que quando ela está no deserto, ela recebe a visita de um anjo, e o anjo diz a ela, ou melhor, ordena a ela, que voltasse à casa de Abraão, porque ela carregava no ventre um espírito que teria uma relevância muito grande na composição de uma futura nação. E ela aquece e retorna para a casa de Abraão. Nesse meio tempo, Sara se descobre grávida. O menino nasce na casa de Abraão e se torna Ismael. Só que quando Sara se vê novamente grávida, começa de novo a rinha, né, entre as duas mulheres. E o menino depois, em torno dos seus 6 anos, é novamente incitado a ir para o deserto com a mãe. Agar é novamente expulsa para o deserto, e dessa vez ela fica no deserto com o filho. E recebe novamente a informação que eles estariam sob a proteção de Deus. Um anjo novamente se apresenta a ambos e diz: esse menino será o grande chefe da nação árabe. Então hoje, quando a gente se debruça sobre o noticiário e vemos, né, a tradicional violência, o tradicional acirramento entre israelenses e palestinos, podemos afirmar que o fulcro dessa animosidade tem raiz bíblica, porque Ismael se torna Ismael, o flecheiro,
a liderança da nação árabe. Israel também é conhecido como aquele que vivia no deserto e coordenava as comunidades que viviam em tendas. Então, temos hoje, em solo brasileiro, tendo como patrono espiritual o mesmo Ismael, erguendo a nossa tenda da caridade, que é a Federação Espírita Brasileira, sob o grande lema que nos norteia a todos nós, que é Deus, Cristo e caridade. É essa a simbologia que deve flamular na tenda de Ismael. E diante da terra das almas, o necessário tempo de germinação, vamos novamente recorrer a Paulo quando ele nos fala: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Apolo, em termos de mitologia, dos deuses que influenciavam a matéria. Então, Apolo rega, mas Deus é aquele que dá o crescimento. Somos co-criadores de Deus, em nossas potencialidades divinas, e devemos manter em nós o necessário cultivo da humildade, porque no final das contas, o efeito do bom plantio devemos designar a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Nós somos simplesmente colaboradores dele. Então, não nos cabe vaidade, mesmo com o trabalho exitoso, porque somos colaboradores de Deus. O resultado dessa colheita pertence a Deus. Como nos lembra Paulo de Tarso, é Deus que é o detentor do mérito desse crescimento da planta. E aí, meus irmãos, já querendo concluir os nossos pensamentos, porque a gente tem na sequência uma roda de conversa, e eu quero muito continuar ouvindo o Hélio também, o Maurício, a Gláucia. Nós chegamos a essa conclusão, segundo observamos, que a grande bússola, o grande roteiro é o nosso amigo Jesus, que é o semeador do céu, que ausentou-se da grandeza do reino de Deus, do reino dos céus, e que veio até nós, espalhando as suas claridades da segunda grande revelação da humanidade, depois alinhada e explicada pela terceira revelação, que é o cristianismo redivivo, que é o espiritismo, que é a doutrina espírita. Aumentando, dentro desse processo contínuo de construção e de revelações, aumentando e alargando o nosso olhar diante do nosso entendimento da vida, explicando as nossas dificuldades no materialismo da vida e nos entregando discernimento entre escolhermos o caminho do joio ou o caminho do trigo. Humilhou-se para que nos exaltássemos. Vós sois deuses, temos potenciais a serem colocados em prática. E confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, milhões de prepostos, mas ele, como havia dito anteriormente, ele optou por estar entre nós. Sim,
Ele enviou mensageiros, Ele enviou antes dele reveladores, mas no coroamento da mensagem, Ele optou por estar entre nós, exemplificando a sua mensagem. Afastemo-nos, pois, meus irmãos queridos, como semeadores que somos, afastemo-nos, pois, das nossas inibições, não recalcitremos diante do convite do trabalho e aprendamos com Cristo a sair para semear. E o semeador saiu a semear. Boa semeadura para todos nós. Muito obrigada. Bom, tá. Isso aqui seria para o Hélio, né? Mas eu vou fazer a minha pergunta aqui para Cris. Cris, você colocou ali, aliás, parabéns por tudo, né? Que maravilha, né? Que lindo! E também as imagens, né? Eu acho que isso é arte, né? A gente poder ter essa conexão. E você colocou muito claramente sobre a gente semear em nós mesmos, né? E pegando então a questão do atendimento, né, espiritual e a área de arte, a gente precisa atender a nós mesmos, nos acolher com muito amor e carinho, lidar com o nosso ego, porque ele faz parte do processo evolutivo, já que se Deus é amor, tudo é amor, nada existe que não seja amor, e o ego faz parte. E muitas vezes a gente quer rechaçar o orgulho, rechaçar a vaidade, e na verdade isso é o ego de novo, pegando as portas do fundo, né? Porque o ego adora briga, adora, né, querer, exato. E eu acredito que a arte, eu costumo dizer que a arte é uma mola propulsora, ou para baixo ou para cima. Depende de como você utiliza a arte. Então, nesse processo da semeadura, a questão da autoconsciência é muito importante, e eu queria que você explanasse um pouquinho para nós sobre essa questão de semear em nós mesmos. Bom, a gente não pode pensar, ou a priori não deveríamos pensar, num processo de conceituação do que é a arte espírita, né, Maurício? Por que eu falo processo? Porque é algo que ainda está em construção. Porque é algo tão avassalador, é algo tão positivo, que precisamos recorrer a algumas fontes, e uma delas é Leon Denis. E eu gosto muito da forma, e não poderia ser diferente, como Leon Denis pensa o potencial da arte, que é igual ao potencial da alma humana. E essa alma humana, ela é composta de luz e sombra. E na medida que o indivíduo se dedica a esse processo de autoburilamento, a esse processo de autoaperfeiçoamento, ele se vê obrigado a olhar para o seu lado sombra e, enquanto experiência, enquanto vivência, converter essa sombra em luz. Emmanuel tem uma frase muito bonita que diz: no nosso processo enquanto filhos de Deus, na nossa trajetória espiritual, impactando no comportamento do planeta Terra, chegaremos um dia a atestar e a presenciar esse momento onde veremos que os homens não mais sentem apenas fome de pão, mas que a humanidade também vai estar sedenta de luz. Então nós
já começamos a nos desvencilhar desse processo de fome de pão para entrarmos num processo de sede de luz. E Maurício, nesse trabalho profundo de lidar com as nossas sombras. Então, não devemos rechaçar a nossa porção orgulhosa ou a nossa porção egoística, porque rechaçar essas porções é desconhecê-las. E desconhecê-las é não trabalhá-las. Daí porque precisamos ter consciência de que somos ainda filhos a caminho da luz. Muito bem. Aí eu vou passar... tem mais aqui. Agora eu vou passar para a Glaucia. Ainda bem que ele sentou, porque a pergunta é para ele. Na primeira, Hélio, como devemos nos portar com os dirigentes ou espíritas que falam sobre a necessidade de reformar a mensagem ou adequar a mensagem de Kardec? Em vários momentos nós questionamos a espiritualidade, a começar pelo seu Nestor, que foi presidente, que nos auxiliou muito. Ele dizia o seguinte: façam bem o serviço de vocês e não se importe muito com isso, porque, como ele diz, a humanidade sempre teve, nos vários momentos, aqueles que abriram caminhos inúmeros, picadas, etc. E aí nós estamos mais uma vez diante disso. E quando me pergunto por que isso é permitido, eu consigo entender que alguém vai à frente tentando abrir os caminhos quaisquer, vamos dizer assim, e nós espíritas vamos depois consertando, ajudando isso. A orientação que eles nos deram foi isso. Isso não significa dizer que devemos ficar omissos. Muitos de vocês assistiram o Conselho Federativo Nacional esse ano. Fomos chamados pela espiritualidade Dr. Bezerra Bittencourt Sampaio e tantos outros a reformar, a fazer com que muitas vezes os dirigentes, que têm a função de orientar e dirigir, eles têm as suas dificuldades de entendimento limitado por várias razões, às vezes por ocupação propriamente dito. Então esse ano já foi diferente. Nós estamos então processando um plano que a espiritualidade diz, está pronto, e aos poucos nós vamos conseguindo lê-lo e aplicá-lo onde a gente deve. E aí tem uma mensagem chamada A Equipe, de Emmanuel, e que não me lembro exatamente da data, e que é muito interessante. Emmanuel diz que todos nós que vemos esse tipo de erro, etc., nós demos a ele atenção e aguardemos o momento favorável que a espiritualidade cria para a gente falar com proveito e ajudar o irmão, independente se ele é dirigente ou não, de que ele deve reflexionar, ele deve fazer um questionamento profundo dessa doutrina, que ainda é uma ilúcia desconhecida e que precisa ser conhecida. E como diz o Kardec, trago-vos as primeiras páginas de um ensino, se colocares em prática, novas janelas e portas vão se abrir. Então acho que é um trabalho de cada um de nós, olhar o irmão, não buscá-lo de dedo em riste, mas buscá-lo, fazer com que de forma proveitosa, num determinado momento, a gente possa sensibilizar o coração deste irmão, para ele perceber que nós já temos as orientações que precisamos. E nesse sentido, sempre, obviamente, com exemplo, colaborar para que essa doutrina seja conhecida exatamente por ser a reviviscência do Cristo entre nós. Muito bom, muito bom. Cris, comente um pouco mais sobre os pântanos que você falou na palestra. Eu vou começar a exemplificar pântanos me utilizando da pergunta feita ao Hélio, desses movimentos antagonistas que surgem dentro do próprio movimento. Só para citar um exemplo de como às vezes, diante do pântano do orgulho, diante do pântano da vaidade,
nos permitimos sermos colaboradores de ciladas. Porque a doutrina espírita, ela é tão rica, ela é tão profunda, que diante da nossa estatura espiritual, eu ouso a dizer que nós não atingimos, e ela é composta em várias camadas de aprofundamento, que nós ainda, diante da nossa pequenez espiritual, e eu falo por mim, nós ainda não atingimos sequer o meio do caminho da raiz desse conhecimento que é tão profundo. Nós temos à nossa disposição uma vastidão literária espírita para mergulharmos, para refletirmos e para nos aprofundarmos, e não entendemos nem a metade ainda em profundidade, e queremos editá-la. E um outro aspecto que aponta para o pântano da presunção é: sabemos que na invasão organizada nas luzes da Paris do século XIX, o grande arauto do Evangelho, o grande construtor de pontes, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, se valeu de uma equipe de trabalho promotora dessa invasão organizada do mundo espiritual, que nos entregou a doutrina dos espíritos, plural. Foi uma ação coletiva, anônima e sem assinaturas. Qual é o espírito que se impôs e que ocupou a janela do ônibus, para relaxar um pouquinho, diante da terceira revelação? Digam para mim, quem é o espírito que lidera essa ação? O espírito da verdade, que se apresenta como espírito da verdade, representando também coletividade. A verdade, sem personalismo. Então, a doutrina dos espíritos e a literatura espírita, fruto desta coletividade de espíritos, é plural, é ação conjunta. E aí chega o homem, dentro do seu pântano de presunção, e fala: eu posso reeditar a doutrina espírita, eu posso modernizá-la, eu posso alterá-la para melhor. É muita inocência, meus irmãos, é muita puerilidade espiritual, e é uma postura infantil por não reconhecer ainda a grandeza da vida adulta, que é a vida do espírito. Entendem? É dissonante, é nonsense. Então, respondendo a você, Gláucia, é a pessoa que formulou a pergunta, o homem ainda precisa aprender a lidar com as suas dificuldades, com os seus lado sombra, né? E são muitos, infelizmente. Mas sabemos, pelo Livro dos Espíritos e por todos os insumos que a doutrina espírita nos entrega, que o principal antagonista do espiritismo é o materialismo insensado pelo vício do egoísmo. A humanidade, no século XVIII, se encontrou em um divisor de águas em termos históricos e levantou a bandeira francesa da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Mas os próprios filhos da Revolução foram abalroados e foram arrastados por esses pântanos e passaram a não praticar os augustos ideais que essa mesma bandeira hasteava. A liberdade, que significa
a ausência do orgulho, que confere, né, aquele que não se orgulha, ele confere e se coloca não só em posição de igualdade, mas que presta liberdade ao outro, porque deixa o outro se movimentar, sem a sancha da necessidade do exercício de poder e de controle. E nas duas alavancas, que são a liberdade e a igualdade, vamos encontrar o comportamento fraterno, que se coaduna com a maior virtude que Jesus pôde vir nos ensinar, que é o exercício da fraternidade, né, impulsionado pelos atos caritativos. Então a receita está pronta, é só a gente seguir. Sim. Aqui uma pergunta para quem quiser responder. Se a arte tem a força mais que um discurso, como lidar com as influências artísticas negativas, como vemos em muitas áreas da mídia? E vem de imediato na mente aquela história: é necessário que haja o escândalo, mas ai daqueles por quem vem o escândalo. O que acontece? O mundo precisa, o mundo adormecido, e essas situações, elas impelem, né? E quando a gente vê determinados artistas fazendo a sua arte, a gente se pergunta onde eles enxergam arte nisso. Mas o que a gente tem que fazer aos poucos, né? Começar a fazer o quê? Não simplesmente repetir, e fazermos com isso que já foi comentado aqui hoje, que essa arte mais representada da essência da vida possa entre nós se fazer. Dedicar espaços e complicar um processo onde a nossa mídia muitas vezes se apoia nisso, porque ela, de uma certa forma, isso dá ibope, né? Não deve nos ocupar. Deve nos ocupar o caminho que nos é oferecido, de condução, etc., de retidão, e em nome disso colaborar cada um de nós na medida do possível com a reconstrução. Lembrando sempre que nós temos uma nova Jerusalém hoje, onde nós temos os apóstolos trabalhando, cada um deles cuidando da renovação dessas artes, das próprias ciências, e que isso de uma certa forma está bem mais avançado do que nós imaginamos. Eu trouxe 2 vídeos depois que vão nos ajudar a ter uma impressão disso, e nesse sentido eu sou naturalmente otimista, porque a gente vai percebendo que há uma renovação, e quanto mais o caos se estabelece, mais oportunidade a gente tem de reafirmar as nossas posições, de andarmos, de não nos corrompermos, essas questões todas. Então eu vejo nisso N mecanismos de fazer com que a humanidade desperte, e a gente tenha uma renovação disso, e se tem apóstolos cuidando, Estevão no comando deles, e acima de tudo o Cristo, quem somos nós para, de uma certa forma, respeitar o tempo, a evolução natural, e nós vamos ter esses tempos preciosos entre nós. É só uma dica, né? Que a gente recebe sempre diretrizes, e essa é uma, absorvendo aí o conteúdo espírita. A música, a produção artística, seja ela qual for, é só nós vasculharmos no íntimo do nosso ser o que essa produção artística nos suscita. Se essa produção artística nos suscita sensações ou sentimento, a sensação vai dialogar com o que é material, o sentimento com aquilo que é espiritual. Por isso, Maurício, às vezes eu até fico pensando que se faz necessário nesse primeiro momento, nomenclaturas. Então aí a gente fala de arte espírita. Mas quando a gente pega produções do mundo, algumas dessas produções do mundo não deixam de ser o que nós estamos conceituando como arte espírita. Porque
que a gente ainda sente a necessidade de colocarmos a especificidade da classificação para poder justamente diferenciar o que é produção artística que vai nos falar a sensação e o que é produção artística que vai nos falar ao sentimento. Mas, por exemplo, quando a gente pega, e a minha voz é péssima, a gente pega uma produção como a de Caetano Veloso, Luz do Sol. Como é que é? Que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força e luz. É essa. É essa. Isso é ou não é uma música espírita? Então, de novo, voltando a Leon Denis, o belo, o que eleva e enleva é arte. Para nós, arte espírita. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Então. Duas perguntas que elas podem ser resumidas em uma apenas. Porque está pedindo para comentar a respeito da gentileza nos ambientes hostis, no próprio lar, por exemplo. E também como eleger essas sementes de gentileza num centro espírita com um dirigente autoritário. Eu acho que a questão, mas nós estamos sofrendo, quando a gente vai avaliar os nossos centros espíritas, há uma renovação acentuada de dirigentes, onde nós conclamamos, principalmente aos jovens, que têm uma visão às vezes ampliada, que eles se façam presentes, são convidados a participar e nós os encorajamos a assumir as responsabilidades. Está havendo uma renovação, ainda há feudos muito intensos e que são, obviamente, aspectos que a gente deve ir trabalhando. Mas, aos poucos, volto a insistir, uma das coisas que o Nestor Mazotti sempre falavam: prossigam. Vocês são os artífices do bem, então façam o melhor possível. E aí alguém está me lembrando, quando na igreja de Antioquia, Paulo conversava com Barnabé, é considerado o marco inicial do cristianismo no mundo, a questão do Pentecostes, e depois dos vários outros Pentecostes, Paulo com Barnabé discutindo, Barnabé perguntava a Paulo, mas como que a gente vai atender tudo isso, inclusive esses aspectos, que na época eles diziam, os apóstolos estavam bêbados, essa coisa toda. E Paulo diz o seguinte: doenças, necessitados, sempre vamos ter na terra. O que nós precisamos é cuidar dos nossos espíritos, para sermos cada vez melhores e conseguir, com exemplos melhores, sendo espíritos melhores, ajudar a envolver essa multidão que tanto carece. Então, cada um de nós, eu felicito vocês por estarem aqui, né? Possivelmente com uma série de atribuições, aí entra no aspecto de família também, nós temos as nossas responsabilidades sociais e de família e profissionais, inclusive, e que a gente muitas vezes sacrifica para poder atender às chamadas da doutrina espírita. Mas nós precisamos, de alguma forma, não esquecer dessas células, fazer com que ali a gente consiga florescer o que há de mais belo, que é essa força poderosa do amor. Aí só um exemplo está me vindo à mente, por exemplo, o movimento espírita do Canadá, ele existe hoje com inúmeros centros espíritas espalhados, o da Austrália com 14 centros espíritas, Nova Zelândia com 9 centros espíritas. Eles existem porque o Chico fazia o evangelho do lar muitas vezes sozinho. Naquela época ele chegou a pensar em parar, melhor dizendo, Emmanuel diz não, porque existe uma população espiritual imensa, e eu sou um dos responsáveis pela difusão do espiritismo no Canadá, em várias viagens que a gente fez, e eu fiquei muito feliz pelos espíritos que atualmente estão trabalhando. São espíritos que reencarnaram e que naquela época estavam visitando Chico no seu Evangelho do Lar. Então nós temos isso espalhado pelo mundo.
Nós temos isso, essa mensagem renovadora, ela está aí florescendo. Claro que de formas isoladas, porque nós somos o grande celeiro. Esse país tem um compromisso direto com o Cristo, reassumido por cada um de nós, a maioria de nós no plano espiritual, e nós vamos dar conta disso. Nós somos o celeiro de luz. E aí outra coisa, a Cris falou muito nos árabes, e tive em Abu Dhabi, tive em outros países árabes, e me preocupava em levar, mas eles estão muito abertos à doutrina espírita, porque eles conhecem as verdades, só que muitas vezes a sociedade não reflete isso, e muito menos outras religiões. Mas eles nos diziam: vocês são uma espécie de fiel da balança do mundo. E eu, preocupado com uma série de questões, eles me disseram: nós estamos preocupados em manter vocês ativos, porque a gente sabe que vocês são o celeiro do mundo, não só no sentido da luz propriamente dito, como no sentido de produção de alimento, de segurança alimentar, etc, etc. E isso é muito bom saber disso, saber que nós temos uma humanidade que reconhece. E agora, só que nós muitas vezes aqui, não sabendo de tudo isso, nós temos algumas dificuldades em entender e assumir o verdadeiro papel. Mas não tem dúvidas que está em nossa programação, em nossos corações, isso. E a família é a célula primeira, é aquela que é verdadeiramente capaz de florescer. Então, o nosso lado 3 que está vindo aí, ele vai dar uma continuidade. Nós deveríamos ter postos de assistência do nosso lar na terra, mas as nossas famílias estão muitas descasadas, trabalhando outros elementos. Antes da pandemia, nós tínhamos nessas famílias, muitas vezes, o chefe pregando, falando do evangelho, ia na casa espírita, ele não fazia evangelho em casa. Então, essa curva decrescente do evangelho no lar, ela já reverteu e hoje está crescendo. Então, essa é uma forma de higienizar, de melhorar os nossos lares e de permitir que espíritos melhores possam habitar neste plano, conviver conosco e nos auxiliar. Eu não consigo dissociar gentileza de empatia. Uma coisa está correlacionada com outra. E eu comentava com o Maurício, e agora só porque a gente está, né, numa conversa mais expansiva, me ocorre justificar, talvez, né, a gente nunca tem muita noção do que a gente efetiva na matéria, quais são os bastidores espirituais. E eu confidenciava para a Glaucia e para o Maurício que eu tenho cá comigo uma desconfiança da motivação dessas etiquetas que a gente está vendo aqui, nos vasinhos dispostos para depois serem ofertados a todos vocês. E eu acredito que nessa atitude tenha um objetivo espiritual que carreia uma história muito bonita, que eu vou me permitir contar muito brevemente para todos vocês. Notícias de Humberto de Campos, no livro Cartas e Crônicas. Na cidade de Lyon, sob o domínio do Império Romano, na Gália francesa, existiu uma situação no ano de 177, onde organizava-se uma grande festa, porque chegaria à cidade um patrício romano de muita relevância, Lúcio Galo. E os organizadores daquela cidade queriam fazer uma festa retumbante, organizar uma festa retumbante. E festa retumbante, no pântano das almas ainda não esclarecidas daquele momento, significava circo romano e significava carnificina. E esses irmãos organizaram uma carnificina, onde centenas de mulheres e criancinhas foram recolhidas na calada da noite para o sacrifício no circo romano, para entreter. A gente pula para o Rio de Janeiro,
ano de 1961, onde marcamos, na história inclusive do jornalismo, o incêndio mais avassalador que ceifou muitas vidas. E o nosso amigo Humberto de Campos nos conta que nos bastidores espirituais dessa tragédia do circo, vejam a coincidência, circo romano e circo, o circo de Niterói, com centenas de animais, mais de 60 pessoas na composição artística do circo, foram consumidas pelas chamas de um incêndio incontrolável, que ceifou muitas vidas. Confidencia-nos Humberto de Campos, e aí, sob o olhar alargado da doutrina espírita, conseguimos entender a misericórdia divina, porque essas almas que morreram, que desencarnaram no incêndio do circo de Niterói, eram os mentores, eram os autores da carnificina do circo romano. Faleceram sob a injunção do fogo, igualmente promovido por eles, na cidade de Lyon, no ano de 177. E o que isso tem a ver com as nossas etiquetas? Primeiro, porque esse evento fala, o nosso evento de hoje fala de iluminação de almas se colocando a serviço do próximo. E diante dessa tragédia que ocorreu em Niterói, surge uma figura típica da cidade do Rio de Janeiro, conhecido como Profeta Gentileza, que foi inspiração, inclusive, para uma música de Marisa Monte. Maurício depois vai poder cantar para a gente. E ele ficou conhecido como Profeta Gentileza e se tornou um andarilho pelas ruas do Rio de Janeiro, principalmente atuando na região portuária do Rio, onde ele fazia inscrições com a própria mão no cimento da ponte, né, que marcava ali os muros e as paredes da região portuária, inscrevendo citações e frases poéticas, incitando as pessoas à prática da caridade, à moralização do ser. E qual é a correlação que temos entre o Profeta Gentileza dessas etiquetas? Gentileza gera gentileza, isso é uma das suas ideias propagadas pela sua poesia nos muros da cidade do Rio de Janeiro, com a história que eu acabei de contar dessa imolação, desse resgate, desse grupo, né? Desse resgate coletivo, desse grupo da antiga Roma. É que o Profeta Gentileza, na década de 60, no ano de 1961, ele dá uma guinada na vida dele, resolve ser o Profeta Gentileza e vai habitar o terreno que ainda acolhia as sombras daquela tragédia em Niterói. Então ele passa a ser um morador daquele terreno baldio e se torna o Profeta Gentileza. A gente não quer fazer aqui fofoca espiritual, mas certamente o Profeta Gentileza tem ligação com essa história, né? Que depois lindamente nos entrega inúmeras mensagens traduzidas pelos muros da cidade. Essa canção eu vou ter que aprender, viu? Que é linda. Eu ouvi ontem, né? Você mostrou linda canção. Então, mais uma para a gente fechar? Ah, tá. Tá, então vai ser o vídeo agora ou a gente encerra aqui? Para ver, só assistir o vídeo. Mais uma então? Aqui, mais uma. Semeadura, paciência para esperar a germinação. Linha divisória tênue entre esperar e ser negligente conosco nesse processo de germinativação
em nós mesmos? Comente, por gentileza. E aí, quem vai? É entregar sem nos exercitarmos na ânsia do resultado, entendendo que o resultado pertence a Deus. Nós somos apenas instrumentos imperfeitos dessa grande proposta do jardim da vida que tem nele e no seu filho, o seu maior jardineiro. Fazer o bem sem esperar recompensas, sem esperar nada. Porque a atitude da prática do bem já traz automaticamente o retorno previsto na lei divina, que é nos chancelarmos cada vez mais como filhos de Deus, navegando dentro da estrutura da lei divina como seus colaboradores. Quando nos colocamos como ovelhas do seu rebanho, o pastor olha por nós. Vocês já viram pastor abandonar a vigilância em relação às suas ovelhas? Então, é necessário construirmos em nós o contínuo esforço de nos mantermos enquanto ovelhas do rebanho, para sermos merecedores dessa vigília do pastor, que está pastoreando, que está olhando por todos nós. É isso. O perguntado pelo Maurício me lembrou o ambiente familiar. Aos 8 anos não. Em 1995, já em Belo Horizonte, fui chamado à escola dos meus meninos, porque um casal, um com 6 anos e outro com 8 anos, a professora falou: temos um problema, os seus meninos não estão comendo o lanche na hora do recreio, estão dando o lanche para os outros meninos. Isso foi visto como um problema pela escola, que era já uma escola renovada. E aí o que aconteceu? Aquilo nos mexeu e a gente, num primeiro momento, pedi para chamar o meu menino, que tinha na época 6 anos, e eu falei para ele: a professora está colocando isso, a diretora está colocando isso. E aí ele me olhou bem nos olhos, diante de todos nós, disse o seguinte: o que Emmanuel diz numa mensagem que tem por título doar? Aí eu parei, não consegui me lembrar. Ele se lembrou, ele falou: nessa mensagem Emmanuel diz que doar é dar, não é dividir, não é repartir. Como eu sei que muitos desses meninos não têm muitas vezes o que eu tenho em casa, eu estou dando, eu estou atendendo a Emmanuel, e por aí vai. São belíssimos exemplos. Hoje, vindo com a André para cá, me da minha filha, que para eles é bastante comum enxergarem os planos espirituais com seus castelos de cristais, com essas coisas edificadas, e que nós, muitas vezes, eu na minha grosseria, não enxergo, mas eles enxergam. São espíritos que estão entre nós, que já têm seus 30 anos, como diz o Divaldo, isso não começou agora, isso começou em 1970, nós temos entre nós espíritos que nós precisamos estar atentos, espíritos que já são mensageiros, e que são corações abertos, corações prontos. O que nós ainda estamos, e aí me faz lembrar, Ivone do Amaral Pereira, um belo dia, na Federação Espírita Brasileira, nós estávamos falando sobre isso, a força do amor, etc., e a Ivone falou o seguinte: vocês, por mais esforços que vocês façam, vocês não são a água que vai correr nesses leitos do amor. Vocês estão preparando as margens, o leito. É a água que vai correr, que vai descedentar a humanidade, são esses meninos, são esses exemplos, e possivelmente nós, reencarnando depois, podendo nos associar a esse movimento.
Então eu fico reflexionando sobre isso, o quanto que nós reclamamos de unhas encravadas, nós reclamamos da problemática diante desta realidade maior que nos envolve. E a gente, concordo plenamente com a Cris, nós temos uma doutrina espírita que é solução para tudo. E eu faço parte de várias redes internacionais e numa das reuniões agora, dia 12 e 13, vou estar em Genebra, na Suíça, discutindo alguns aspectos, como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde não divulgou ainda os dados de países e de cidades que não tiveram problema de pandemia. Como o espiritismo é recente na Austrália e na Nova Zelândia, lá alguns espíritas, prefeitos de cidades, etc., foram auxiliados e as cidades não tiveram pandemia. Mas como é que a Organização Mundial da Saúde vai divulgar, com que olhos, com que mensagem ela vai divulgar? Então tive uma reunião na Holanda, na cidade de Haia, e lá me recordei do saudoso, pedi para o Rui Barbosa muita ajuda para a gente não fazer feio, e lá nos perguntaram, vem cá, com esse avanço das religiões, principalmente os evangélicos, por que vocês não tomam este caminho? Por que vocês não fazem parte do que eles fazem, onde lá fora destaque muito o Templo de Salomão e outros? Aí, na hora, pedi uma ajuda espiritual, disseram, porque a nossa salvação é diferente. A salvação que é vendida é uma salvação do dia para a noite, mediante várias questões. Então, nós já temos um mundo numa transição acelerada, mudando, e a gente precisa estar atento para não perder esse trem da própria renovação. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui estão sintonizados, mas cada um de nós tem uma responsabilidade. E aí eu me sinto na responsabilidade de compartilhar um pouco disso, mas não é promoção pessoal, porque diante do que a Cris falou, é claro que nós não podemos fazer isso, nós temos que dar sempre vazão a essa espiritualidade belíssima que está aí, nos ajudando, nos assistindo. E eu tinha comentado com a tem uma proposta, são 2 vídeos, um vídeo possivelmente vocês conheçam a melodia, etc., mas vocês não sabem a origem, que nem vocês estavam falando em música, me lembro do Almir Sater tocando em frente. Nós somos muito amigos do Almir, e o Almir sempre fala que não foi nos 15 minutos antes do jantar que veio essa música, então é claro, né? E como nós temos vários exemplos. Uma das músicas é cantada pela Diana Warwick, que desencarnou faz pouco, mas foi um espírito encarnado que emprestou a sua voz para trazer uma mensagem muito bonita. Não sei se é a hora agora, se pode ser. Eu agradeço ao Douglas também, essa que é a Conquista do Paraíso, por gentileza. E talvez antes, para encadear e com a Conquista do Paraíso fechar, porque é importante que a gente reflita o quanto muitas vezes nós temos o paraíso entre nós, o quanto nós temos a possibilidade de enxergá-lo, e aí nós vivemos pelas sensações, nós não temos sentimentos para avaliar esses aspectos todos. E tem outro aspecto, eu faço parte de uma rede mundial, eu sou conselheiro para a América Latina da Associação Mundial de Medicina Veterinária, como tal o padrinho sempre me ajuda, o patrono São Francisco, e nós temos assento na Organização Mundial da Saúde. Então a gente sabe o quanto está mudando, e fizemos parte de uma rede mundial de cientistas, e tem um videozinho que fala e que mostra, já há cerca de 6, 7 anos, isso que eu falei de manhã. Nós muitas vezes não temos a ideia da força do amor, e por que o Cristo, de uma certa forma, só vai ser compreendido quando nós abrirmos os nossos corações, quando nós mobilizarmos em nossos corações todo esse potencial. Então,